Ó, pessoal, então a prof compartilhou aqui a tela. Vocês tinham como leitura na página 3, né, para ler o texto. Falava sobre o número de refugiados. No Brasil, aumentou 12% em 2016. Então, vocês, ao lerem esse texto, vocês tinham que responder a página 4, a 5 e a 6 e finalizava lá na página 7 a 9, né? Que vocês tinham que escrever lá sobre as informações lá da notícia, né? Falava sobre a lide, as informações sobre a quantidade de parágrafos. E a número 1, deixa a prof colocar o texto todo aqui, lá na página 4, vocês tinham lá, ó, a nova legislação. Então, vocês tinham... Opa, aqui começa, né? Começa na número 1, que vocês tinham que responder. Opa, ali passou. Vocês tinham que responder a número 1, responder a letra A e a B. Então, após ler o texto, que terminava ali, na página 5, a compreensão de um texto depende do entendimento de um vocabulário. Tendo isso em vista, resolva as atividades seguintes. Então, vocês tinham como letra A, localizar e sublinhar no texto. Fala, Matheus. Entrou uma tal de Regiane. Ah, é a Manuela. Você vai mudar o nome. Bom dia, Manu. Olha só. Então, vocês tinham que sublinhar lá no texto. E agora o Matheus Cor. Matheus Cor também entrou? Bom dia, Matheus Cor. Bom dia. Galerinha, hoje não quer falar com a prof. Vocês tinham que localizar lá no texto a palavra sancionada e entrará em vigor. E a inviolabilidade, né? Vocês destacaram lá no texto a letra, o significado deles, né? E sublinhe lá no texto. O que significa sancionada? Sancionada, destacaram lá no texto? Está lá na página 4. Destacaram lá? Aqui, ó, já está até mostrando, né? Ó. Sancionada, entrará em vigor e Opa, ali deu, peraí. Inviolabilidade. Aqui, ó. Então, vocês tinham que destacar essas daqui. Pode ser de marca-texto, de lápis, de caneta, certo? Depois, vocês tinham que ler a letra B e relacionar essas expressões aos seus significados. O que significa sancionada? O que vocês colocaram? Aprovada, confirmada. Sancionada, aprovada e confirmada. Muito bem. A outra? Entrará em vigor, passará a produzir seus efeitos. Isso. E a outra? Inviolabilidade, garantia de que os direitos serão exercidos, não serão violados e desrespeitados. Isso mesmo, ó. Opa, ali passou demais. Aqui, ó. Então, ficou 2, 1 e 3. Depois, vocês têm a letra B, a C, desculpa. A área do conhecimento dessas palavras pertence à sociologia, geografia ou direito? Direito. Direito? Muito bem, direito. Depois a professora coloca a página ali, tá? E vocês têm a número 2, que vocês têm que colocar a pátrida, né? E a patrídia, que aparece no último parágrafo do texto. São palavras cognatas, né? Elas derivam de qual palavras? Qual que vocês colocaram?
Com palavras derivadas. Tem um substantivo primitivo ali que vem primeiro. Qual palavras que se derivam elas? Pátria? De pátria. Muito bem, Matheus. E a letra B, vocês tinham que relacionar. Qual o significado delas? O que significa pátrida? Não pesquisaram no dicionário? Indivíduo que não tem nacionalidade e cidadania? Isso. E a outra? Patriada seria a situação de quem se encontra sem nacionalidade e sem cidadania. Isso mesmo. Então, ficou o número 1 e 2, né? E na outra, olha. E na outra, pesquise e registre pelo menos outras palavras cognatas, né? Que outras palavras vocês poderiam registrar ali? Patriota? Patriota, o que mais? Patriotismo. Patriarca? Patriarca, isso mesmo. Pátria amada Brasil. Patriotismo. Patriarca é compatriota, né? Patriarca tem outro significado, né? Meu Deus, é a palavra meio que nossa língua. Patriota, origem de pátria. Patriota, patriotismo, compatriota, né? Com elementos com a origem do radical patri, né? Depois, na outra página, vocês tinham lá todo gênero textual visa entender uma finalidade. Qual é a finalidade da notícia? Qual que vocês fizeram? Informar o leitor de forma direta sobre o fato que está sendo noticiado? Muito bem, Matheus. Depois, na 4, vocês tinham que colocar ali os significados, né? Localizar no texto as informações essenciais. Então, o que está sendo noticiado, sobre quem é essa notícia, né? Sobre quem é a notícia e qual é o responsável pela informação, e quando ocorreu e onde ocorreu. Então, onde está sendo noticiado essa notícia ali? Onde está sendo noticiado? É o que, né? O que, desculpa, o que está sendo noticiado. É a vinda de refugiados para o Brasil. A vinda, o aumento, isso mesmo, né? Depois, na outra, sobre quem? Notícia, os refugiados. Sobre os refugiados. Responsável pela... Quem é o responsável? Aí eu tenho que... É o Ministério da Justiça e Segurança Pública? Quem são os... Não são eles. Portal ali, Brasil? quem são? Não, ali a prof pulou, né? O que são noticiados sobre quem? E quando ocorreu, desculpa, não é essa questão, a prof pulou, né? Não. Não, é Tá essa mesmo. certo. Tá certo ali? Tá certo, tá certo. É que a prof tá na outra atividade. Então, qual é ali? Quando ocorreu o fato? Não, em 2016. Sobre quem? Ali a notícia dos refugiados. É o responsável, né? Isso. Quem são os responsáveis ali pela informação? Ministério, não é, né? O Conselho Nacional de Imigração? Tem um órgão ali, né? Qual é? É o Conselho Nacional de Imigração. CNG? CONARE. Não, CONARE. É o órgão responsável, né? Isso. Olha lá. CONARE, né? É o responsável pela essa informação. Depois, vocês têm a primeiro letra... parágrafo. Isso, tá lá no primeiro parágrafo, toda a informação, né? Lá na introdução na lead, né? Da notícia. Depois vocês têm a terceira bolinha ali. Quando ocorreu o fato? 2016? Quando ocorreu? 2016? 2016. Tem só o ano, a data não tem, né? Então, vocês podem colocar ali
no ano de Na 2016. verdade, Não, tem tem a sim. publicação. Tem Tem a 21 de explicação, junho. mas tem uma data, assim, fazendo não. referência, né? Ah, não. Isso é o Dia Mundial do É, não. Refugiado. Isso É mesmo, verdade. tá? Então, tem uma data ali no ano de 2016, foi o ano que aconteceu, né? Esse aumento grande, número de refugiados no Brasil. E a outra questão que vocês têm é onde? No Brasil. No Brasil. Os refugiados estão vindo para o Brasil, certo? E a letra B, em que parágrafo você localizou essa informação? No primeiro. Primeiro parágrafo, muito bem, João. Que é o primeiro parágrafo, é importante ali a todas essas informações, né? Ter a lead completa. E, embora nem todas as notícias apresentam, né? E nas letras C, na estrutura de uma notícia, como se chama o parágrafo com as informações essenciais de um noticiado? Qual é o nome que a gente dá? Principal? Hã? Principal? Não. Qual é o nome que a gente dá para esse Subtítulo? principal parágrafo? Subtítulo? Lead. Como? Lead. Lead, muito bem. Lide com essas informações. Lead apresenta todas essas informações, né? Depois, na número 5, vocês tinham a estrutura ali da notícia identificar no quadro. Então, qual é o título da notícia, 7º ano? Número de refugiados O número no de Brasil refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. 2016. E qual é o subtítulo? Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Isso mesmo. Então, vocês tinham que fazer o início. Aí, ali tem o verbo, né? Para vocês completarem o final ali do subtítulo. Muito bem. E a lead? A lead se localiza em qual parágrafo? Do primeiro Primeiro parágrafo. E o corpo da notícia? até o quarto? O corpo da notícia. Se dá de qual parágrafo? Nono? Segundo ao nono? Do segundo ao... Nono. Fala, Iago. Segundo ao nono parágrafo. Isso mesmo. Tá? Qual Então, que é a a lead lead é o mesmo? primeiro parágrafo e a estrutura depois dos outros parágrafos nós chamamos de corpo da notícia, né? Daí pode ser do segundo parágrafo, pode ser do segundo ao terceiro, do segundo ao quarto, tá? Dependendo da quantidade de parágrafos que eu quero colocar nesse corpo da notícia. Aí vocês têm ali embaixo na número 6, ó, lá na número 6, vocês têm esse título ali, esse subtítulo, para vocês lerem, certo? Então, aqui vai aparecer, deixa eu colocar assim. Então, vocês têm ali, ó, número de refugiados no Brasil aumentou, né? Vocês estão acompanhando aqui, ó, aumentou 12% em 2016. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Que relação você estabelece entre as informações apresentadas? Entre o título e o subtítulo? E que um aparece a porcentagem e o outro o número? Parece o número exato. Que as informações, elas são... no título aparece uma porcentagem. Se complementam, né? Tanto o título quanto o subtítulo ali, né? Quanto a linha fina, né? Elas se completam, se identificam, né? Fazem a mesma relação. Muito bem. Ó, então, vocês têm que perceber que o subtítulo tem a informação, né? Complementares. Se aqui eu estou falando de 12%, no subtítulo eu já estou dando aqui, ó, esse valor aqui, tá? E na outra página, vocês tinham a número 7. Certo? Ó. Aí vocês tinham lá na número 7 a letra A. Vocês tinham que completar o quadro com os substantivos, verbos e sujeitos. E complementos. Então, vocês tinham que fazer aqui nesse quadro, ó, lá da página 7, da página 6, e a frase está ali, na qual vocês iriam colocar qual o sujeito, qual o verbo e qual o complemento.
Então, a frase vocês têm. Número de refugiados no Brasil aumentou 12% em 2016. Qual é o sujeito da frase? Número de refugiados no Brasil. Isso. E qual é o verbo? Aumentou E o complemento? 12% em 2016. Muito bem. Na outra frase, na letra B, vocês têm. Até o final do ano passado, foram reconhecidos refugiados de 82 nacionalidades. Qual é o complemento? Qual é o sujeito, o verbo e o complemento? Sujeito, refugiados de 82 nacionalidades. Verbo foram reconhecidos e complemento o até o final do ano final do passado. ano. Vocês perceberam que as duas frases, né? Uma, o sujeito está antes do verbo e a outra está depois, né? Quando o verbo está, olha só, quando o verbo está antes, quando o sujeito está antes do verbo, ó, nós chamamos de sujeito e é a forma correta, né? Como o sujeito está identificado. E quando o sujeito está depois do verbo, aqui é a ordem direta, desculpa, ó, tem o sujeito, o verbo e o complemento, ordem direta, e quando o sujeito está depois do verbo, nós chamamos de ordem indireta, inversa, né? Perceberam que o sujeito aqui, ó, está na última posição. Professora, mas eu consigo entender a frase? Sim. Eu consigo entender que até o final do ano passado foram reconhecidos refugiados de 82 nacionalidades. Eu tenho o sujeito lá na última posição, né? E fazendo a frase inversa. Depois vocês têm falso ou verdadeira. Quem está com o áudio aí ligado, gente, desliga. Depois vocês têm a letra C, que é falso e verdadeiro. Alguém lê ali para a professora e já fala a resposta. Não querem ler? A ordem direta, alguém lê ali para a prof na primeira frase. A ordem direta no título contribui para que a informação seja apresentada ao leitor de maneira mais clara. Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. E a outra? A ordem direta no subtítulo ajuda a destacar a informação da data em que houve o aumento de refugiados no Brasil. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. E a outra? Tanto o título como o subtítulo estão na ordem direta. Falso. Falso, porque eles não estão na ordem direta. Ó. Aqui eu tenho uma na ordem direta e a outra na ordem indireta, inversa, né? Então, eu tenho só uma frase na ordem direta. Ó, prof, a Rebeca entrou. Tá. O prof já vai anotar o nome dela. Rebeca, estamos fazendo a correção da página 6, tá? A número 8. Tá bom. Na número 8, vocês têm lá, ó, há 2 intertítulos na notícia. Certo? Então, vocês vão registrar ali quais são esses 2 intertítulos. Venezuela e nova legislação. Qual que é, João? Venezuela e nova legislação. Muito bem, Venezuela e nova legislação. Na outra questão, vocês tinham que resumir esses intertítulos. Então, no intertítulo 1, ele fala sobre o quê? Sobre o que ele está falando? O que fala ali sobre se o primeiro título nós temos como o intertítulo, Venezuela. Qual é a informação que fala sobre ela? Que muitos venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil. 3.375. Isso mesmo, que cerca foram de aprovados, 33 né? solicitações registradas no país em 2015 foram contabilizados 829 pedidos de refúgio e blá, 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 blá.
Ali vocês não precisa nem colocar os dados ali, né? A quantidade. Só informar, né? Sobre o respeito ao número, né? De refugiados que vieram para o Brasil, né? Houve uma grande aprovação às leis, tá? De residências temporárias, né? No Brasil. E na outra, que a outra é o intertítulo 2, que fala sobre a nova legislação. Qual a informação que vocês fizeram ali? Garante o quê? Se é uma nova legislação, é uma nova lei, né? Uma nova lei de imigração. Essa nova lei de imigração que garante o quê? Direitos aos refugiados, né? Então, confiram ali. Depois, na outra página, vocês têm a número 9, que vocês tinham que completar uma tabela lá. Complete o esquema, né? Vocês têm que completar o esqueminha ali de forma sucinta, de forma simples e clara, né? O assunto em cada um dos 4 elementos dos parágrafos. Aí o início, vocês têm ali o parágrafo, vocês têm o título, desculpa, o subtítulo, depois a lead. Qual é a informação da lead? O que a lead apresenta lá no primeiro parágrafo? Que o número total de refugiados no país aumentou em 12% em 2016, informa relatório sobre mas de refúgio forma do Brasil. sucinta eu vou colocar só sobre o quê? O número de refugiados no Brasil, né? Uma forma sucinta, eu não vou esclarecer, né? Não vou dar muitas... Fala, Matheus. Nada. E o segundo parágrafo, o que o segundo parágrafo fala? Que foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades? Posso colocar também, isso mesmo. E também podem falar ali, ó, reconhecidos no ano de 2016, tá? E no terceiro parágrafo? O que fala no terceiro parágrafo? Que os refugiados reconhecidos... Não, pera. Que eles foram reconhecidos é no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo fala o quê? Que os pedidos de refúgio caíram 74% em 2016. Não. Fala não? Origens. As origens de onde... as origens, né? Os países de origens, tá? Desses refugiados. E no quarto parágrafo, então, apresenta o quê? Que apenas no ano passado 3.375 venezuelanos solicitaram refúgio no Brasil? A diminuição, né? Apresenta uma diminuição. Se lá no ano de 2016 aumentou, né? Aqui, ó, houve uma diminuição. Já no quarto parágrafo apresenta uma diminuição, né, dos pedidos de refúgios, tá? Com o maior número de solicitantes de refugiados. Ô, professora, eu não consegui pegar o terceiro parágrafo. Aqui, ó. Tá ali, ó. Tá países de origens dos refugiados. Aí, gente, a atividade de vocês, para a nossa próxima aula, vocês vão ler a página. Vocês vão encontrar aqui, ó, vocês tinham na número 10, vocês tinham uma pesquisa para fazer para a professora. Certo? Então, vocês tinham que pesquisar uma notícia, tá? Falando sobre os refugiados. Qual foi a notícia que vocês fizeram? Qual foi a informação? Oi, fala, Iago. Eu tinha visto que a situação dos refugiados será discutida na CDHM. Isso, daí vocês tinham que estar com a notícia na mão aqui para a gente falar. Qual foi a notícia que vocês fizeram? Não pesquisaram a notícia? Ninguém pesquisou? Galerinha do 7º ano, pesquisa uma situação dos refugiados no país. Será que aqui próximo à nossa região nós temos refugiados? Acho que tem, do Haiti, aí vem para Navegantes. Isso,
Aí vocês tinham que pesquisar uma informação sobre isso, né? Ó, pesquise a situação dos refugiados no país e as medidas necessárias para garantir a essas pessoas tenham seus direitos reconhecidos. Vocês poderiam citar pessoas aqui próximas na nossa região, tá? Ô, prof, Oi, fala, Iago. os direitos reconhecidos só daria com lei, primeiro. Como é que é?